Olá, eu sou Alan Borges e hoje eu vou falar um pouco da quarta lei biológica do Dr. Hammer, que é o sistema ontogenético dos micróbios. Nessa lei, o Dr. Hammer determinou o papel que os micro-organismos exercem no processo de cura e reparação do corpo, onde ele desmistificou o conceito de que os micro-organismos são a causa das nossas doenças. O Dr. Hammer comprovou que, ao invés dos micro-organismos causarem as doenças, eles participam do processo de cura e restabelecimento do bom funcionamento do corpo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando, claro, do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje falando sobre a PNL, isso mesmo, a Programação Neurolinguística e o ganho na qualidade de vida. Para isso estamos aqui com Lilian Pelizon Ribeiro. Lilian, muito obrigado pela presença, pela participação. Agradeço, seja sempre Luiz. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A Lilian, ela é advogada, empresária, master trainer em programação neurolinguística, qualificada e especialista em devolutivas de análise de personalidade, facilitadora dos treinamentos Você, Diamond e Practitioner. Lilian, como sempre, um prazer imenso estar aqui com você. A gente comenta muito aqui no programa Vida e Saúde sobre o ganho de qualidade de vida, é a nossa busca, é a nossa meta para as pessoas e a gente quer justamente trocar algumas informações, você com toda essa experiência, e a gente já inicia então falando e perguntando sobre o treinamento de PNL e a constelação, como que ele funciona, o que que é? Fala um pouquinho, por favor, sobre ele. Então, Luiz, o PNL Constelação é a junção de dois mundos incríveis, que é a programação neurolinguística e também o sistema de constelações familiares. A constelação é uma técnica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. E através de alguns estudos durante muito tempo e também de escritos lá de trás, que também deram origem à programação neurolinguística, ele percebeu que representantes sendo colocados em posições correspondentes, papéis como representantes de pessoas daquele sistema familiar, ele conseguia um resultado, ele percebia aí uma resposta deste representante, trazendo um sentimento e uma percepção exatamente igual à daquela pessoa, estivesse ela viva ou morta. E através disso tudo, ele foi desenvolvendo essa técnica que envolve muita sensibilidade, muito estudo, e é um tanto quanto sensitiva. Então, a gente muito mais sente o campo do que trabalha no campo. As coisas vão se reorganizando de uma forma muito bonita. E vivenciada. E vivenciada, exatamente. Maravilha. Então, o PNL e constelação vem trazendo a história da programação neurolinguística e de como tudo isso, vindo de psicoterapeutas, de terapeutas familiares, lá de trás, foi contribuindo para essa técnica da constelação ser algo tão maravilhoso. Isso. E como tudo acaba se complementando, Luiz, a programação neurolinguística e a constelação, elas têm, vamos dizer assim, uma história parecida. Uma história que acaba se emendando e em muitos momentos se confundindo. Exatamente, Entendi. Elas se cruzam. E esse treinamento, né, esse curso, Programação Neurolinguística e Constelação, vem justamente trazer isso. O melhor de mundos maravilhosos. Maravilha. Através de técnicas da PNL somadas com a constelação, a gente tem uma profundidade de curso inigualável. É importante a gente ressaltar, eu particularmente, né, Lilian, a gente já assistiu algumas constelações e é sempre muito importante, a gente também sempre ressalta isso aqui no programa, dentre as várias vertentes que a gente conversa e dialoga com as pessoas, com os profissionais aqui, sobre o profissionalismo. Então, é sempre muito importante, é por isso que você está aqui, né? Que a gente tenha essa referência através, por exemplo, do Instituto Você, 1, 2, 3, 4, através de todo o gabarito que vocês têm,
que as pessoas procurem e estejam presentes com profissionais, porque a gente sabe da seriedade do Instituto, da sua pessoa em particular, para que ela possa ter esse respaldo sempre, né? Então é sempre muito importante que eu, como já te disse, assisti a várias constelações e a gente vê o dinamismo de tudo isso, né, Lilian? Exatamente, Luiz. Algumas pessoas acabam participando de alguns cursos rápidos e acreditam estar habilitadas, mas elas podem provocar danos graves para as pessoas em quem elas estão usando, vamos chamar de cobaias. Exato. Então, sempre procure um profissional qualificado, gabaritado, certifique-se da formação e da credibilidade que esse profissional tem no mercado. Esse é um excelente filtro para a gente saber onde é que a gente está colocando a nossa mente nas mãos de quem. Eu vou dar um exemplo, saindo um pouquinho, mas ainda dentro da área da saúde. A gente tem alguns cursos rápidos. Claro, o aprimoramento é sempre muito importante, mas a habilitação para fazer certos procedimentos, ela não pode ser desenvolvida em 2, 3 meses, né? Então existe todo um embasamento, toda uma técnica e principalmente uma teoria sobre tudo isso. Lilian, falando então ainda dentro do treinamento, é claro, o que a pessoa faz e o que ela recebe, quais as principais informações neste treinamento, Lilian? No treinamento, no curso PNL e Constelação, ela entrará em contato com algumas informações. Então ela vai entender um pouquinho da história, quais foram os embasamentos de Bert Hellinger para chegar onde ele chegou, construindo esta ciência maravilhosa que é a constelação, e também como tudo isso na programação neurolinguística acabou contribuindo para este desfecho, para essa, vamos dizer, essa combinação tão incrível. É isso que ela receberá lá. Não só informações teóricas, mas ela viverá na prática, através da vivência ali, e assistindo algumas constelações, ou até mesmo participando delas. Perfeito. Ela terá essa sensibilidade tocada. Ela poderá atuar ali como representante ou apenas assistindo. E é assim, Luiz, Entendi. Você não calcula o que uma pessoa apenas assistindo talvez leve de riqueza para si. Consiga trazer. Não precisa estar lá como representante. Apenas de assistir, uma informação pode ser colocada ali naquele momento e automaticamente dentro dela algo pode ser tocado. E é aquela coisa, aquele negócio. Se foi tocado, é porque existe uma razão. A vivência de tudo isso. E até falando um pouco sobre isso, Lilian, nos nossos treinamentos, dentro da minha empresa, do Biomédico Saúde, que a gente trabalha na saúde, um fato que tem sido muito diferencial e marcou uma transição na nossa empresa foi justamente essa vivência que a gente aprendeu no Instituto. Tá? A gente aprendeu muito isso, então hoje a gente mudou muito, a gente agregou muito aos nossos cursos, que são em saúde, claro, não estão relacionados a isso, mas essa vivência, esta experiência, ou seja, o experienciar fez muita diferença. Então a gente realmente já entende quando você fala o que é a pessoa estar ali, né? Faz muita diferença e isso é o diferencial, sendo um pouco redundante aqui, é o diferencial, é o que realmente agrega tudo ao curso, aos treinamentos que a gente faz pelo Instituto. Qual que é a idade, Lilian, para se fazer a constelação, para praticar esse curso, estar lá com você? Participar do curso, para participar. Doutor? Então, a constelação é uma ciência que ela abomina o mimimi, vamos dizer assim. Entendi. Então é preciso que Isso haja ótimo, maturidade. Perfeito. A constelação simplesmente traz a informação. Então, quando o campo está aberto e existe uma constelação em andamento, as informações são escancaradas. E se de repente há ali alguém que não tenha maturidade para lidar com tudo aquilo, ela sairá de lá com muitas percepções abertas e sem o devido fechamento ou, vamos dizer, encaminhamento. O que é que eu vou fazer com todas essas informações? Então, a constelação, ela não nos poupa daquele famoso tapa na cara, que às vezes a gente precisa do chacoalhão para colocar a gente nos eixos. É o choque de realidade. Então,
quando você traz uma queixa, quando você traz algo para o campo e deseja que aquele assunto seja ali colocado, é natural que você adote aí um mecanismo de defesa se protegendo. Mas entrando nesse tipo de processo, qual é a minha recomendação? Que a pessoa vá livre, que ela vá liberta e aberta para as informações que forem sendo trazidas. Sem essa abertura, sem essa maturidade, ela talvez não tenha atitude ou mesmo, talvez ela não consiga agir frente a tantas informações colocadas. Então, a partir de um insight, a partir de uma informação que ela recebe ali, talvez ela precise tomar uma atitude. Então, a questão da idade, por exemplo, seria no mínimo acima de 18 anos? Ou essa questão da maturidade é realmente a pessoa que vai, até você, né, até falou um pouco, então, para quem é indicado, então seria essa questão da idade, mas uma questão da maturidade, então. Maturidade, exatamente. Nada impede, por exemplo, de a mãe levar como queixa ou como assunto algo que está acontecendo com o filho. Nada impede. Aquela mãe terá maturidade para depois lidar com essas informações. Talvez algo que ela mesma ou alguma geração passada dela tenha feito esteja impactando na vida daquele filho. Constelação fala, doutor, que terceira ou quarta geração pagará. Então, conforme as gerações vão acontecendo, conforme as pessoas vão nascendo e as famílias vão crescendo, as gerações vão passando, algumas coisas que talvez tenham sido feitas lá atrás vão começar a se manifestar. E como acontecem essas manifestações? Doenças, acidentes trágicos, fatalidades. Tudo isso é um indício de que talvez haja algo nas nossas gerações passadas que mereça um olhar, que mereça uma atenção. Que é bom que a gente olhe para aquilo. Seriam essas pessoas as indicadas a fazer, Lilian? Ou para quem que você indica? Eu indico para todas as pessoas. Eu indico para todas as pessoas. Por qual motivo indico para todas as pessoas? Todos nós temos questões que podem ser tratadas dentro deste campo. Seja trazendo o assunto como uma queixa para ser colocado naquele campo, seja como representante, seja somente assistindo, porque todas essas informações que vão sendo colocadas, coisas que vão acontecendo durante a constelação, elas provocam efeitos nas pessoas. Perfeitamente. Sejam elas, mais uma vez, pessoas que estão constelando assuntos, representantes, ou até mesmo a pessoa que está lá só sentada assistindo. Assistindo, ela também vai ter toda essa informação, essa gama de informação. Toda essa gama de informações. É normal alguém que está simplesmente assistindo um assunto ser constelado, é normal ela sentir coisas que talvez algum dos representantes esteja ali sentindo. Por quê? O campo é o mesmo, e uma vez que você está ali, você pode também passar a sentir de uma forma totalmente inconsciente e através dessa sensibilidade, através desses sentimentos, dessas sensações, a gente vai entrando em contato também com coisas importantes que estão dentro de nós. Então, naquele momento, vários alinhamentos podem estar sendo feitos. Talvez você reconheça, desperte, exato. Talvez você reconheça algo que você mesmo fez, algo que você tenha provocado, e ali, assistindo, a informação do outro automaticamente é absorvida por você. Sensacional. Entende? Lilian, a gente está indo para o intervalo, mas a gente sempre deixa a nossa pergunta no ar, claro. A pessoa que vai fazer esse treinamento, vai participar desse curso, ela precisa ter algum preparo ou mesmo algum treinamento anterior? A gente responde logo após os intervalos. Até já. Olá, eu sou Alan Borges e hoje eu vou falar da quinta lei biológica do Dr. Hammer, que é o significado biológico de cada programa especial. Na quinta lei, o Dr. Hammer nos mostrou que nenhum programa biológico carece de significado. Ele conseguiu comprovar que todos os processos são importantes para o organismo e eles estão totalmente coerentes com o processo de evolução e sobrevivência da espécie.
Ele determinou que nada é benigno ou maligno, nada é bom ou ruim, e simplesmente que todos os processos são coerentes com a necessidade do organismo. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a PNL e o ganho na qualidade de vida. Como a PNL, como a programação neurolinguística pode trazer essa qualidade de vida, pode agregar valor à sua vida. Para isso estamos aqui com a nossa amiga Lilian Pelizon Ribeiro. E Lilian, nós falamos então antes do intervalo sobre o treinamento do PNL e a constelação, e essa pessoa que vai buscar esse treinamento, ela precisa fazer algum preparo, um treinamento anterior, ou ela conheceu hoje o Instituto, ela já pode participar durante a semana, enfim, fazer a sua inscrição e já ter toda essa gama de informação. Ela pode participar, doutor. Ela receberá durante o curso várias informações que vão embasando as técnicas que estão sendo aplicadas, dúvidas vão sendo tiradas, conforme a naturalidade do curso vai acontecendo. No entanto, é preciso que ela tenha ali uma certa maturidade, como acabamos de falar, e perceba que não existe uma única tábua de salvação. Certo. Então, nós podemos fazer diversos cursos, nós podemos fazer diversas coisas para desenvolvimento pessoal, sem ficarmos, vamos dizer ali, bitolados em uma única vertente. Perfeito. Todas elas podem se complementar. E como nós estávamos falando aqui, o campo traz informações. Conforme essas informações vão sendo trazidas, as coisas acontecem dentro de nós. Elas vão aflorando. Vão aflorando. Ao mesmo tempo que dentro do campo o assunto pode sair, vamos dizer, resolvido, em algumas situações, em muitas delas, aliás, provavelmente vamos precisar tomar uma atitude, uma decisão. E aí, que tipos de sentimentos precisaremos? Perfeito. Segurança, coragem, determinação. Fantástico. E isso tudo a gente reencontra onde? No treinamento No treinamento você. O treinamento você mostra pra gente que, embora estejamos alimentando alguns sentimentos negativos que não são nossos, nós podemos reprogramar a nossa mente e usar a nossa mente a nosso favor. Às vezes a gente usa de uma maneira que não nos ajuda, que nos atrapalha. Acessando insegurança, medo, tristeza, preguiça e outros sentimentos negativos. Isso mesmo. No treinamento a gente toma consciência de quais sentimentos estamos acessando. E nós podemos aí, então, passar a reprogramar a nossa mente e acessarmos sentimentos que nos impulsionam a, de verdade, resolver as coisas da nossa vida. Fantástico. Lilian, eu acho bastante interessante, a gente vai entrar agora nessas informações sobre a PNL, mas eu deixo aqui um depoimento, porque todo mundo tem um exemplo, a pessoa sofre um acidente e ela fala assim, olha, eu tenho 2 datas de nascimento, né? Foi quando eu nasci e quando eu tive um acidente e sobrevivi. Eu sempre marquei, né, essa data de nascimento como um marco na minha vida, claro, e sempre foi a minha formatura, quando eu me formei em biomedicina, lá em 15 de janeiro de 2000, e eu mudei essa data para o dia 8 de maio de 2014, que foi quando eu fiz o treinamento Você. Então, realmente, esse treinamento, ele foi a porta de abertura para tudo que hoje vem acontecendo na minha vida. Eu sempre falo isso com os meus amigos, com os meus alunos, e aí eu já venho para a pergunta. Em que a PNL se baseia, né? O que ela faz e em que ela se baseia para fazer essa transformação na vida das pessoas? A programação neurolinguística, doutor, é uma técnica e através dessa técnica é possível que nós possamos reprogramar a nossa mente. Então, descomplicando programação neurolinguística, é simplesmente o poder que nós temos de programar ou reprogramar a nossa mente através das nossas palavras. Programação neurolinguística. Então, é possível que nós reprogramemos atitudes, que nós reprogramemos comportamentos que estão dentro de nós através da nossa linguagem. Perfeito. Um exemplo muito simples é como é difícil, é fácil. É fácil. Estou tendo um dia terrível. Nada dá certo para mim. Eu sempre fui assim. Se nada dá certo para mim, por qual motivo daqui para frente alguma coisa vai dar certo? Se você sempre diz que nada dá certo. Exato.
Sempre fui assim. Quem quiser que me aceite assim. É a síndrome de Gabriela. Isso. Nasci assim, cresci Assim. assim, vou morrer assim. Não é bem isso, né, doutor? Se a Isso. gente não se desenvolve, a gente vai ficando para trás. E a gente sempre está certo. Se eu falo que é difícil, eu estou certo porque é difícil. Se eu falo que é fácil, eu, ao mesmo tempo, também estou certo porque será fácil. Lilian, para a questão do mercado de trabalho, quem está nos assistindo, esse treinamento, esse curso, ele é indicado, ele auxilia, por exemplo, na busca de um emprego, num ganho melhor. Eu já estou trabalhando, mas eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Ele ajuda, ele auxilia no mercado de trabalho, ou enfim, em todos esses âmbitos? Com certeza, doutor. É sabido que hoje a parte técnica ela é mais acessível para a grande maioria das pessoas. Mas dentro da faculdade, raramente se ensina o comportamento. Exato. Então você pode ser excelente na técnica, você pode ser um excelente vendedor, você pode ser uma excelente gestora, você pode ser um excelente profissional. Se os seus comportamentos vão na direção contrária, de nada adiantará você ser um exímio na técnica. Por qual motivo? A inteligência emocional pesa e pesa muito nas decisões que tomamos, no que a gente faz na nossa casa, Exato. no nosso trabalho. Imagine você qualificado, gabaritado, com anos de formação, chega na sala de aula, bate na mesa, perde a paciência, porque um aluno tirou uma nota que você não esperava dele. Para onde foi a sua inteligência emocional? Exato. E aí, depois disso, vem o quê? Culpa. A pessoa se culpa. Por que eu fiz isso? É quase uma coisa ligada à outra. Exatamente. E é aquela bola de neve. Quanto mais eu perco a paciência, mais eu me culpo depois. E o inconsciente vai levando as coisas de uma maneira automática. Perfeito. Uma vez programado, ele age de acordo com aquela programação. É aquele servo fiel que faz o que a gente manda. Sim. Então, se você tem esse tipo de comportamento quase que automaticamente, e quando você percebe, você já fez aquilo, talvez seja a hora de reprogramar esse comportamento para que a pessoa seja muito mais feliz, não é, doutor? Com certeza. Dentro da programação, Lilian, você citou alguns exemplos, né? Eu queria que você citasse, por favor, um exemplo de mudança, claro, óbvio, sem citar nomes, de um exemplo na prática que você conheça. A gente sabe que as pessoas elas trazem as devolutivas para você de forma muito clara. Queria que você citasse um exemplo, por favor, dessa mudança, para que as pessoas se norteiem também um pouco sobre esses exemplos. Claro, com prazer. Posso Por citar favor. 3 casos que eu guardo com muito carinho? Por favor. Um deles, na verdade, ele é cunhado de alguém muito próxima a mim, e ele estava por 8 anos tentando o vestibular para medicina. E ele sempre tentava. Tenta, tá sempre tentando, exatamente. Né? E nas vésperas da prova, gastrite, dores, insônia. E na hora da prova, branco. A informação simplesmente desaparecia da mente dele, como ele mesmo descreveu para a gente naquele momento. Mas o que estava acontecendo? Ele já havia programado a mente dele que o vestibular ia ser difícil, que medicina é concorrido, que são 8 mil e não sei quantos candidatos para cada vaga, e que é muito difícil, que talvez eu não vou conseguir, porque é difícil, certo. E se é difícil eu não vou conseguir. E esse tipo de programações, doutor, se repetem, né? Se repetem. Ele participou do treinamento você, e no vestibular seguinte ele foi aprovado. Olha isso. Por qual motivo? Ele alinhou os motivos que estavam fazendo com que ele perdesse o foco. Ele estava olhando apenas para os obstáculos. Quando ele passou a perceber, a olhar para o que ele queria de verdade, esses obstáculos ficaram pequenos, perto da grandiosidade do que ele queria realizar. Certo. Um outro caso, segundo dos 3 que vou comentar, uma pessoa queria muito emagrecer. Queria. Eu tento fazer dieta, mas o doce me pega. Sim. Como se ele tivesse perninhas e pegasse na mão da gente. É obrigado, né? A bala desembrulha sozinha e pula na sua boca. Com certeza. Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Ele fez treinamento você e não imediatamente, mas 1 ou 2 anos, se não me engano, percebendo que aquela condição de saúde não era o que ele queria para a vida dele, o que ele fez? Tomou uma atitude. Escreveu num projeto de vida
que dali a tanto tempo, colocando uma data, uma programação, ele estaria 20 quilos mais magro. E não estava só 20, ele emagreceu 23 quilos. E ele vem mantendo esse peso desde então. Conseguiu fazer essa reprogramação. Exatamente. Porque muitas vezes é um boicote, né? A própria pessoa, né? Muitas vezes é um boicote, exatamente. O terceiro caso era o de uma pessoa que vai nos treinamentos até hoje, nas nossas manutenções, como você já voltou várias vezes, sim. E ela sempre fazia tudo pelos outros. Mas ela se esquecia dela. Ela se esquecia de se cuidar. Então, ela não ia ao cabeleireiro, ela não fazia as unhas, ela não comprava roupas bonitas para ela. Se havia algum treinamento ou curso, ela sempre priorizava os filhos, ou o marido, ou os amigos. Então, a vida dela era uma eterna servidão das pessoas que ela ama e que estavam ali ao redor dela. Certo. Dentro do treinamento ela percebeu que ela não precisava se anular para amar os outros. Maravilha. Então, para algumas coisas que ela sempre dizia que sim, que ia fazer, e acabava se atropelando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, se estressando, ela passou a dizer, não, hoje eu não consigo fazer isso para você. Eu já tenho outros compromissos. E não conseguir aqui não foi no sentido de não acreditar ser possível. Sim. Mas em decorrência de agenda, de outros compromissos, ela começou a recusar. E dar prioridades. Dar prioridades. Perfeito. Hoje ela vai ao salão de beleza, ela faz as unhas e ela sente que mesmo assim ela ama o marido, ela ama os filhos. Claro. E todos eles entenderam que aquele dizer não era necessário para que ela fosse mais feliz também. Sensacional. Esses são 3 casos que eu guardo com muito carinho. Bom, muito bons exemplos que as pessoas podem eventualmente também ter para si e aplicar. Lília, a gente está chegando praticamente ao final do nosso programa. E eu até fiz uma pergunta aqui na questão da melhora da postura, mas como você bem citou, realmente a pessoa ela vai ter ganhos em diversas áreas, né, sobre esses treinamentos e principalmente sobre a qualidade de vida que ela tem. Eu quero aí que você deixe, então, por favor, uma mensagem final para todos os nossos telespectadores, tanto quem está assistindo o nosso programa aqui pela TV ou também pelo nosso canal, para que ele possa buscar esse ganho e essa qualidade de vida, por favor. Uma reflexão? Isso. Então eu vou dizer para você assim, pense como foram os últimos 3 a 5 anos da sua vida. Se a resposta foi mais ou menos, talvez você continue vivendo mais ou menos por bastante tempo. Se você não fizer algo para quebrar esse processo do mais ou menos, se você não inverter, se você não virar a mesa, virar o jogo e provocar aí dentro uma mudança, uma transformação, a sua transformação, nada irá mudar. Faça a seguinte reflexão. Quantos anos você já viveu e quantos anos você ainda quer viver? Segunda pergunta. Você quer viver esse resto da sua vida, esse restante dos anos que te restam para a sua expectativa? Mais ou menos? Ou plenamente, de forma feliz e completamente realizado? Procure um processo de desenvolvimento para que você entenda onde estão essas amarras que podem estar te impedindo de viver plenamente. Uma vida mais feliz, mais completa, junto às pessoas que você ama. É isso, doutor. Até inspiramos aqui. Lília, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela participação. É sempre muito prazeroso ter essas informações e poder dividir isso com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, conversando com você e transmitindo essas mensagens para vocês que estão aí na casa de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de nos deixar entrar nos lares deles, não é, doutor? Com toda certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando sempre, é claro, do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Também o nosso portal, www.biomedicosaude.com.br. E lembre-se, Biomédico Saúde, trabalhando e tendo qualidade de vida e praticando a qualidade de vida com você. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.